vocês. É um prazer estar aqui falando um pouquinho dessa área de tradutor e intérprete. E eu gostaria de começar a minha palestra aqui, não pela palestra em si, mas por uma feliz coincidência. Hoje eu entreguei o meu último livro para a editora. Entreguei hoje. Uma hora antes de vir para cá, eu mandei um manuscrito que o editor já estava com a faca no pescoço. E uma parte que eu coloquei no livro foi baseado na palestra que eu vou falar aqui hoje. É um livro sobre a introdução geral ao texto bíblico, onde eu vou explicar como é que os manuscritos da Bíblia foram feitos, como é que se organizou o cânon da Bíblia, escolheram os livros, se a gente pode confiar na Bíblia, como é que você estuda a Bíblia passo a passo, como interpretar, como Jesus via a Bíblia. Vai ser um livro, espero, interessante. E uma parte, é a primeira vez que eu estou lendo em público, viu? Então, o título é o seguinte: Tradutores Traidores. Fiquem tranquilos, eu não ia... É interessante como as teorias da conspiração tomam conta de páginas e mais páginas na internet. A religião e a Bíblia não são imunes a ataques de pessoas, muitas vezes sem treinamento acadêmico ou frustradas por terem perdido um emprego, que lançam toda a dúvida possível para desacreditar o trabalho dos tradutores bíblicos. É lógico que imprecisões existem e correções precisam ser feitas. Deus, no entanto, preservou aquilo que o Espírito inspirou aos homens a escreverem, e as traduções são uma forma legítima de divulgar a mensagem de Deus. É uma pena que nem todos valorizam o árduo trabalho de um tradutor, principalmente considerando as dificuldades que passaram para transmitir o conteúdo bíblico a um povo de língua estrangeira. Existe um ditado vindo por vias tortas, desde o italiano até nossos dias, que afirma tradutore traditori, isto é, o tradutor é um traidor. Ainda que haja realmente tradutores desonestos, nenhuma profissão está isenta de incompetentes. Nada estaria mais longe da verdade do que dizer que os tradutores são traidores da versão original. Tal acusação infame se deve à prática dos dragomanos. Vocês sabem de onde vem essa expressão? Já ouviram falar? Tradutor? Nunca ouviram falar? É um adágio que tem em italiano, tradutor e traditório. O tradutor é um traidor. E aqui eu conto a história de onde veio essa expressão. Tal acusação infame se deve à prática dos dracomanos. Eu até coloquei um slide para falar disso aqui, ó. Então aí vocês vão vendo ilustrado. Tal acusação infame se deve à prática dos dragomanos, que eram os intérpretes do governo otomano desde o século XVII até a Revolução Grega de 1821. Sabedores que os líderes otomanos... Bom, isso aqui eu vou resumir agora para não ficar cansativo lendo tudo, depois vocês podem ler o livro. O que acontece é o seguinte: quando começou o Império Turco Otomano, antes da Turquia, o Império dos Sultões mesmo, geralmente os que comandavam aquele grande Império Otomano eram homens rudes, falavam muito palavrão, muito xingamento, estúpidos, mas tinham poder na mão. E quando eles iam negociar com um rei, um ministro, um vizir de outro país, eles não sabiam falar nenhuma língua além do persa e daquela que daria origem ao turco. Então eles usavam os dragomanos, que eram os tradutores. Só que o tradutor não era burro. Às vezes, se ele entregasse para o vizinho a mensagem como o sultão falou, ele ia voltar com a vida. Então eles amaciavam, mudavam. Um exemplo que eu dou disso aconteceu com a rainha Elizabeth. O sultão, daqui a pouco eu lembro, eu acho que eu anotei o nome dele aqui, Murad II. Murad II, quando recebeu da rainha da Inglaterra a proposta de fazer um reino conjunto, ele mandou um recado para ela: fico muito feliz, porque a rainha da Inglaterra aceitou servir-me e trabalhar para mim como uma serva. É lógico que o tradutor, o dragomano, não ia chegar lá no palácio da rainha da Inglaterra e falar, então ele amenizou. E como nessa época a língua franca era o italiano, vocês sabem que tem etapas, né? Teve uma época que a língua franca era o acadiano, depois a língua franca virou o aramaico, depois a língua franca virou o grego, por um curto período o latim, depois virou o italiano, depois o francês, agora o inglês. Então ele pegou e no italiano ele mudou para a rainha da Inglaterra lá, e alguém percebeu que ele tinha mudado.
Aí começar a falar, esses tradutores são os traidores mesmo, tradutor e tradutório. E por essas vias que virou um jargão popular e até hoje jogam essa acusação contra vocês, mas mesmo sem ser tradutor e intérprete, eu estou tentando ajudar um pouquinho aqui a valorizar o trabalho de vocês. E o que eu quero fazer nessa noite aqui, bem no que legal. Uhul! Gente, olha, eu vou contar para vocês uma vez. Tinha uma fábula, uma coisa muito interessante. Diz que uma vez um gato estava correndo atrás de um rato. E o rato corria e o gato vinha atrás. E o gato corria e o rato... Não, era o contrário. Só para ver se vocês estão prestando atenção. E o gato correndo e o rato vai... Igual o Tom e Jerry. Daqui a pouquinho o rato entrou no buraquinho e ficou lá dentro. E o gato aqui fala... Daqui a pouquinho silêncio. Nenhuma palavra, nenhum mirrado. Latidos. O rato colocou o ouvido na parede, percebeu mais e mais latidos e pensou consigo mesmo, nessa altura o gato já, patas para quem te quer, porque o cachorro está aí fora, e o cachorro não tem problema com o rato, tem com o gato. Agora, tranquilo, satisfeito, ele sai. Quando ele sai da casinha, o gato me pega pela pata. E agora que eu vou lanchar você. Espera. Cadê o quê? O cachorro que eu acabei de latir, que eu ouvi latir no cachorro aqui agora. E o gato falou, meu amigo, nesse mundo, quem não fala 2 idiomas está perdido. Então, estude tradutor e intérprete. Isso poderá ajudar você bastante. Uhul! Nem precisa traduzir, né? Bom, agora, você sabe que a própria Bíblia trabalha o profeta bíblico, que é aquele que fez o trabalho de Deus, como um tradutor. É interessante que a palavra para profeta no hebraico é a palavra navi. Se você for olhar, literalmente, navi significa aquilo que borbulha. Agora, pensa com a mentalidade do Oriente Médio. Eu estou fazendo exercício de tradução com vocês. Esqueça aquela ideia de adicionar a navi em hebraico profeta. Por que eles chamam navi? Navi em hebraico é borbulhante, é uma água toda assim, cheia de borbulha, como eles não tinham refrigerante na época, nem Schweppes, água borbulhante para eles era água viva, aquela água que estava brotando ali. Então o navi é aquele que traz uma mensagem que é como uma fonte d'água. E por isso ele é aquele que interpreta as coisas que Deus lhe revelou e passa na linguagem do povo. Não é à toa que os gregos vão traduzir a palavra navi por profetês, que é a junção de 2 palavras gregas, pro e femi. Pro é estar diante dele, e femi é palavra em grego. Aquele que fala por intermédio de outro. Então, de certa forma, eu posso dizer que o trabalho de tradutor e intérprete, isso aqui não é anacronismo, ele já está inserido na própria formação da Bíblia Sagrada. Agora, traduzir Bíblia não é como traduzir material de inglês moderno. Algumas coisas vocês vão ver que são semelhantes, outras não. Eu estou falando de um livro que tem... O mais recente livro dele foi escrito há 2000 anos atrás. Um livro que demorou 1.400 anos para ser composto, 1.500 anos. Mais de 50 autores, num idioma completamente diferente. Então hoje nós temos, grosso modo, 3 tipos de tradução da Bíblia. 3 tipos. Você tem as traduções literais, são aquelas traduções que retêm muito da forma e da estrutura da língua original, quase que palavra por palavra. Você tem as traduções chamadas de equivalência dinâmica, é quando ele tenta dar uma modernizada na palavra, existe uma liberdade maior do tradutor de fazer aquilo ali inteligível. E você tem a paráfrase livre. Em alguns pontos talvez seja mais complicado, porque já existe muito mais do tradutor ali. Daqui a pouco eu vou falar qual das traduções seria melhor para se usar na Bíblia Sagrada, como é que nós lidamos com isso. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Olha aquela expressão de Eclesiastes 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. É assim que está no hebraico. Mas olha como é que a tradução essencialmente literal diz. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Tradução literal, quase pegou palavra por palavra do hebraico. Outra tradução literal, João Ferreira de Almeida recebida. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. João Ferreira de Almeida corrigindo fiel. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Agora, olha a equivalência dinâmica.
Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Foi quase uma paráfrase, né? Na verdade, diferenciar a equivalência dinâmica da paráfrase e o pior que aqui teve analogismo. Essa aqui foi a nova tradução da linguagem de hoje. Olha a versão católica de cabeçalhos. A generosidade tem recompensa. Jogue seu pão sobre a água, porque dias depois você o encontrará. Mas acrescentou algo que não estava no original. A King James Version atualizada, em 1999, distribua com generosidade o teu pão como se o atirasse sobre as águas. E depois de algum tempo receberás de volta. Passa, por favor, lá no... Passou. Isso. Tem uma outra versão aqui, essencialmente literal. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você vai na equivalência dinâmica, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você vai na paráfrase, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Eu só coloquei aqui a guisa de ilustração para você entender os diferentes tipos de expressão que existem. Agora, uma expressão idiomática, a foto já diz tudo ali, né? Uma expressão idiomática ou expressão popular é um conjunto de palavras que se caracteriza por não ser possível identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos analisados individualmente. Por exemplo, dar uma de João sem braço. Não tem sentido nenhum se você pegar isso aí no pé da letra. Então agora é que vem o desafio bíblico para o tradutor, ou mesmo para o intérprete da Bíblia. Poesia não se traduz. Expressão idiomática não se traduz. O máximo que você faz é uma versão da poesia. Você não traduz poesia. Você faz uma versão da poesia. Expressão idiomática é a mesma coisa. Se você traduz ao pé da letra, fica sem sentido no outro idioma. Se você coloca uma paráfrase, uma tradução dinâmica, então esses são os desafios que lidamos quando a gente está trabalhando com leitura bíblica. Uma dica que eu dou para quem mexe com tradução bíblica, mas pode valer para o trabalho de vocês. Há muito tempo atrás eu li um artigo da Reader's Digest de um sujeito, eu achei interessante, que ele trabalhava traduzindo poesia japonesa para o inglês. Ele tinha PhD em literatura japonesa pela Universidade de Oxford, se não me engano. O camarada era top, falava fluentemente japonês e era descendente de japonês. A tese doutoral dele foi sobre literatura japonesa. E ele foi convidado por uma editora, a Penguin, para poder fazer uma versão em inglês das poesias. Ele fez um contrato com a editora, mas ele exigiu uma coisa primeiro, isso que me chamou a atenção. Ele só aceitou começar a tradução depois que ele passasse 1 ano morando no local onde aquela poesia foi escrita. Você pode perguntar, por que isso? E ele dá a explicação dele. Eu posso entender a língua, eu posso ser fluente nela, mas se eu não estiver lá, percebendo as coisas que eles perceberam, sentindo o ar deles, a comida deles, conversando com as pessoas de rua, eu vou cometer muitos erros. Porque texto tem sabor, cheiro e tato. Aplicando isso à Bíblia, mais ou menos é o que eu faço com a arqueologia. A Bíblia tem um monte de referências a cidades, geografia, expressões idiomáticas. Eu vou dar apenas alguns exemplos para vocês aqui, como é que a gente, quando mistura tudo isso, pode fazer um trabalho interessante. Vou dar alguns exemplos para vocês do gênio da língua hebraica. O hebraico é uma língua muito curiosa. Já começa que você escreve da direita para a esquerda. No livro em hebraico, você começa a ler da última página para cá. Tá bem? Então, por exemplo, o hebraico bíblico é diferente do hebraico de rua, do Ivrit, que fala hoje em Israel. Ora, se você... Teve um filme que eu recomendo todo mundo assistir, viu? Se você está aqui, pessoa creriana, Desnudo, já ouviu falar desse filme? Todo aluno de tradutor, se eu fosse... É um livro, um filme que foi feito aqui no Brasil, mas ele é todo com o diálogo do português do século XVI. E o mais curioso, você precisa de legenda para assistir. O filme todo é em português, feito no Brasil colônia, só que os atores falam com o português do século XVI. E com muita boa vontade você entende uns 50%. Parece que é outro idioma.
Então, eu estou dando esse exemplo do filme, porque imagina, se algo do século XVI para hoje, o português já mudou tanto, imagine uma língua de 2000 anos. Só para eu ter noção, o hebraico bíblico não tem abstratos, como nós temos em português. Todas as frases deles são muito concretas. São sempre muito concretas, eles não têm abstrato. Todas as palavras que você pensa de maneira abstrata, fé, amor, paixão, respeito, para eles tem uma forma, eles desenham. Por exemplo, fé, emuná, é agarrar um tronco de árvore enquanto você está afogando. Eles sempre, tudo é concreto deles. Outra coisa, valor na ação. Eu acho interessante que as línguas neolatinas, elas geralmente têm o costume de começar pelo sujeito. Você diz assim, Maria foi à casa. Tá certo? Maria foi à casa. Em hebraico eu diria, foi à casa Maria. Vayeri lebeit Miriam. Foi à casa Maria. Por que o hebraico sempre começa com o verbo e o português começa com o sujeito, o substantivo? É porque o hebraico tem uma língua mais prática. O fato de eles começarem as frases com o verbo já indica o gênero da língua deles. Outra questão, problemas de anacronismo. Eu dei um exemplo ali na hora que me lembrei, nem foi do hebraico. Quando a gente dá aula de história da Grécia, muitos livros traduzem as famosas cidades gregas, a polis, como sendo cidade-estado. Isso é um anacronismo terrível. Cidade-estado não tem nada a ver com o que os gregos tinham, mas porque os alemães, quando traduziram os primeiros textos, pensaram em cidade como eles tinham na Alemanha e na Europa e traduziram. Palavras e expressões sem equivalência direta. Por exemplo, em hebraico, você tem verbos que só admitem Deus como sujeito. Por exemplo, o verbo yeman, determinar. A gente não tem na língua portuguesa um verbo que só admita Deus como sujeito. Não existe isso. O mais próximo que eu posso dizer é se eu falar assim, latir é um verbo que só admite o cachorro como sujeito. Miar só admite o gato. Seria mais ou menos isso. Existe uma categoria de verbos em hebraico que só tem Deus como sujeito. Aí quando você traduz isso para o português, fica sem sentido. Por exemplo, Deus não se arrepende, mas ele se arrependeu. Entendeu? Outro exemplo que eu posso dar para vocês é palavras em hebraico que tem um sentido bem diferente. Por exemplo, a palavra alep. Alep em hebraico pode significar tanto ensinar como aprender. A palavra alep vem a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, Beit, Gimel, Alep. Pode ser tanto ensinar como aprender. Para mim aqui no Brasil, ensinar é uma coisa, aprender é outra. Na mentalidade hebraica é uma ação só. Porque quando você está ensinando, você está aprendendo a fazer aquilo. E o que está aprendendo também está lhe ensinando, então eles não veem como duas ações diferentes. Um exemplo aqui, o verbo achalar, conjugado no kal, que é um modo verbal no hebraico, significa enviar. Mas o mesmo verbo conjugado no piel significa expulsar, libertar. E no hebraico tem isso. O modo verbal, não existe tempo verbal em hebraico, é modo verbal. A ação é completa ou incompleta, muda isso. Então estou dando alguns exemplos para vocês verem como é que são as lutas. Quem sabe essa palestra não incentiva alguém a migrar para a área da teologia e trabalhar de tradutor intérprete da Bíblia. Emprego não vai faltar. Emprego não vai faltar, viu? Porque a Bíblia está traduzida em 2.687 línguas e dialetos. Mas ainda tem muitas editoras aí procurando pessoas que trabalham em tradução da Bíblia. Desempregado você não vai ficar. O grego bíblico, por exemplo, no Testamento, é o grego koiné, que por sua vez está expressando o aramaico. Tudo isso tem que levar em consideração. Então, por exemplo, diversas expressões para o mesmo termo. Olha aqui. Uma parte da Bíblia fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí no hebraico está a palavra shuv. Aí quando você vai para Gênesis 6,6, fala assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. É que em hebraico, em português, nós só temos uma palavra para arrepender. Arrepender. Em inglês você tem mais, né? Repent, regret, não é isso? Agora em hebraico você tem duas, você tem naham e shuv. Naham não é bem arrepender. Naham significa suspirar. Sabe quando você diz assim, por que ele fez isso comigo? Eu estou triste. Não era para isso que eu planejei. Não foi para isso que eu ajudei você.
Sabe aquele pai que está desapontado com o filho, que parece ter novela da televisão, né? Que ele paga a faculdade de medicina, depois descobre que o menino não está estudando, e fala assim, puxa, não foi isso, não foi, eu estou chateado. Esse sentimento eles deram um nome. Aliás, uma coisa bacana de se trabalhar em tradução é como é que algumas culturas dão nomes para sentimentos que outras não dão. Um dia eu estava vendo no avião e estava ouvindo um filme, uma menina tentando explicar para outra em inglês a palavra saudade. Mas foi interessante quando ela estou estudando português, ela falou que eu estou estudando português. Aí eu falei, o que você está aprendendo? Eu aprendi uma palavra, saudade. Como ela pronunciou saudade, foi um negócio muito engraçado. E aí ela tentou pegar uma palavra em inglês, ela falava nostalgia, mas ela tentava explicar, é como você tem uma dor e a outra não entendia. Isso é bacana também vocês verem. Aí vocês vão aprender até uma coisa interessante, que embora o título de você seja de tradutor e intérprete, muitas vezes você vai ter mais que interpretar do que traduzir e explicar. Agora, tenta entender o sentimento dele. Por exemplo, em alemão tem a palavra Schadenfreude. Nós não temos tradução para isso em português. Schadenfreude significa um sentimento de alegria, porque uma desgraça aconteceu com o outro e não com você. O pior é que nós temos esse sentimento, todos nós. A prova maior que temos é que quando você passa no vestibular e um monte de coitado não passou, você faz um culto de ação de graça agradecendo. É a alegria pela desgraça do outro. Não é isso? Então, a melhor coisa que tem é a gente entender o porquê que eles chamaram esse sentimento com essa palavra. E nós não temos aqui em português. Vou dar mais alguns exemplos para vocês, como é que a Bíblia é concreta. Olha como é que é a expressão idiomática bíblica para a capacidade de falar. Eu vos darei boca. A gente não fala assim em português. Fidelidade, andar com Deus. Andou Enoque com Deus. Santidade, separado. Olha os pontos cardeais em hebraico. Negev, sul. Mas Negev é o nome do deserto. Eles não têm norte, sul, leste e oeste. Eles falam, eu vou para o deserto, para o Negev, que fica ao sul. E assim por diante. Continuando. Agora algumas curiosidades aqui para vocês. Ixi, está urgindo aqui. É que eu prometi que ia dar espaço para perguntas e respostas, eu estou achando que não vai dar tempo. Você já ouviu falar que Davi tinha chifre? Não foi ninguém que fez nada, não. Ele que fez. Ele que fez. Mas olha como é que um erro de tradução até perpetuou na história da Renascença. Na Bíblia tem uma expressão hebraica, Keren. Keren significa em hebraico poder, força, descendência ou glória. Aí a Bíblia fala que quando Moisés voltou da presença de Deus, ele voltou com o rosto cheio de glória. Ele não sabia que o rosto dele estava cheio de glória. No hebraico está assim, o Moshe lo yadak caramba. Ele não sabia que o seu rosto estava cheio de glória. Só que eu falei, a palavra glória, caramba, vem de Keren, que significa chifre, glória, força, o poder, ou descendência. Por que eles falavam assim? É porque quando eles viam um animal, o touro vai atacar o outro, ele ataca com o quê? Com chifre. A força do animal está no seu chifre. Eles eram pessoas que trabalhavam com aquilo que eles viam. Tanto é que quem estuda a profecia da Bíblia, vocês devem ter isso aí nas aulas de cosmovisão cristã, fala dos animais do livro de Daniel, e a força é o chifre. Quebrou-se-lhe o grande chifre. Então por isso que a mesma palavra é igual manga em português, que pode ser manga de camisa ou manga de chupar. Agora, olha que interessante. Jerônimo, quando estava traduzindo isso em latim, olha como é que ele traduziu. Literalmente no hebraico está assim, e não sabia que brilhava a pele de sua face. Então ele traduziu assim, et ignorabat cornuta et facies sua. Ele traduziu por cornutas. Cornutas em latim é chifre, cornus. Aí o Michelangelo, lendo a tradução da Bíblia de Jerônimo, quando ele foi fazer a estátua de Moisés, que está em São Pedro e Vínculo, ele botou 2 chifres em Moisés. Quando você for à Itália e viu Moisés com 2, fala assim, olha o trabalho de tradutor também, pode colocar chifre na cabeça do coitado. Tá bem? A parte de Davi ter chifre é porque o Salmo 132, 17, no hebraico está assim, eu farei florescer o chifre de Davi, mas literalmente eu farei
florescer a descendência de Davi. Outras expressões idiomáticas: enchei a medida de vossos pais, significa termine o que vossos ancestrais começaram. Que tenham contigo, Jesus fala com Maria, a mãe dele, muita gente pensa que ele está desrespeitando Maria. Não, significa o que podemos fazer, mãe? Não é mal educado. De fé em fé, começando e terminando com a fé. Tem uma expressão assim: cingir os lombos do vosso entendimento, quer dizer, preparando a mente para uma viagem. Por que cingir os lombos? O camarada, quando ele tinha uma roupa assim, ele precisava sair, correr, viajar, não dá para correr com aquela. O que ele fazia? Ele pegava aquela roupa, amarrava aqui nos rins, como se fosse um cinto, cingir os lombos, está preparado para sair. E a Bíblia pega essa expressão e fala: cingindo os lombos do vosso entendimento. Isso aqui é uma peça arqueológica do nosso Museu de Arqueologia do NASP. Do lado de cá você coloca leite de cabra, do outro lado mel de tâmara, e mistura, fica uma Yakult. E quando você fazia isso com mel de abelha, aí ficava uma bebida, só pessoas do alto escalão da sociedade podiam beber isso aí. Uma mistura de leite com mel. O que Deus promete ao povo de Israel? Eu levarei vocês a uma terra que manda leite e mel. É a expressão aí. Outro que eu vou explicar para vocês. Não sei se vai dar para todo mundo ver. Isso aqui é um escaravelho, um besouro egípcio. Velhinho isso aqui, viu? Pelo menos 3.400 anos aproximadamente, 18ª dinastia. Isso aqui é feito de alabastro. Agora, por que as pessoas faziam isso aqui no Egito? Olha bem, quando você morria, os egípcios acreditavam que o seu coração era pesado diante da deusa Maat, a deusa da justiça. E o coração denunciaria todos os seus pecados. Seu coração não podia pesar mais do que a pena da deusa Maat. Mas o que fazia o coração pesar não era o material do qual ele era feito, mas o fato do coração ser a caixa preta que denuncia todos os seus pecados. Então o que muitos egípcios faziam? Eles preparavam um besouro de pedra como esse. Havia inscrições hieroglíficas aqui no verso. E esse besouro muitas vezes era